O espírito, agora com E maiúsculo, é uma porção desses elementos primordiais. Vou começar de novo, mas pode deixar aí. O espírito, o princípio inteligente do universo, é apenas um fascículo de luz do amor primordial, manifestado em forma de luz cósmica, simples e sem ciência. Já o espírito, com E maiúsculo, é uma porção desses elementos primordiais individualizados e sublimados em forma de virtudes ou de potenciais que integram a consciência, o ser imortal. A harmonia plena proporcionada pela vivência da lei de amor, que compreende, de justiça, que corrige, e da caridade, que salva, que é a sublimação. Então, a harmonia plena proporcionada pela lei de amor na regência desse conjunto sintetizará a luz plenificadora do amor irrestrito, imagem e semelhança do amor universal, como essência e lei primeira neste micro-universo. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Chegamos até a pensar em mudar o nome da série, porque normalmente falamos de exemplos, imaginamos um autor, quiçá a sua obra, então vida e obra de alguém, ou mais da vida e às vezes do que da obra. Mas para falar de exemplo, temos que falar da obra. E agora, exemplos não nos faltam, porque todos esses seres estão exemplificando alguma coisa. Então agora é uma maneira, uma exemplificação de como lidar conosco mesmo e com esses elementos à nossa volta. Por isso ficou mais 20 programas com o mesmo nome. Mas a nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a esse estúdio que nos acolhe, aos equipamentos que é a extensão da nossa própria consciência, a energia que faz com que eles funcionem, que os alimenta, a internet que nos leva até vocês, por intermédio das frequências, levamos as vibrações, as empresas parceiras e as emissoras, a TVC de Três Lagoas, a Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, a TV e Rádio Espaço Espírita, em Santa Catarina, e o Canal Mais Brasil recebe a nossa mais profunda gratidão, assim como seus empresários, seus colaboradores. As empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, recebe também empresários e colaboradores e empresas a nossa mais profunda gratidão, o nosso mais profundo amor. Então vamos lembrar do nosso cardápio. Fizemos apenas a leitura base ou os traçados gerais no programa anterior, falando uma noção do éter cósmico ao éter físico. O éter cósmico, a matéria que memoriza toda a criação, onde está gravado tudo quanto existe na criação. Então, os primeiros ensaios do espírito formando o amor como matéria elementar e, com isso, gravando as experiências de quem está na dianteira. E depois, a sequência que mensuramos, que já vamos voltar. E hoje nós vamos falar da matéria tangível à matéria psi. Pense um pouco. Respira. Olhe para o seu corpo. Do que ele é constituído?
de vários sistemas interdependentes. E os sistemas? Quais os elementos que os compõem? Os órgãos entrelaçados? E esses órgãos são constituídos de quê? De tecidos, entrelaçamentos complexamente organizados de células? E suas células, de que são constituídas? De moléculas? Uma média para uma célula sanguínea, as hemácias, por exemplo, as células sanguíneas, que nós chamamos de hemácias, 280 milhões de moléculas. Mas as moléculas, do que elas se constituem? De, em média, no caso dessas moléculas, de 10 mil átomos. E os átomos, do que são constituídos? Dos fótons que formam a lei, a consciência que governa a força nuclear forte que une os elementos e a força nuclear fraca que os dinamiza para o seu processo de evolução, dissociação, porque ela é 100 trilhões de vezes mais potente do que a que aglutina. Então, a força nuclear forte convida a todos para ser nêutrons, prótons, elétrons, fótons. É isso? Mais ou menos isso. Então, ela convida os elementos subatômicos para ser o núcleo do átomo, nêutron. Agora, quem dinamiza esse nêutron para transmutá-lo em fóton, inicialmente, é a força nuclear fraca. É ela que dissocia os elementos que o constituem, os quarks e elementos que antecedem. Agora entra em ação a lei de aglutinação, a força nuclear forte, para unir os elementos outra vez para a formação do próton. E depois entra em ação a força nuclear forte na transmutação do próton e depois a força nuclear forte na formação dos elétrons. E de novo na estrutura do elétron, a lei ou força nuclear fraca dissocia esse amontoado de fótons e no processo de salto quântico, quando ele vai na periferia, retorna, libera o que há de mais nobre e puro, os fótons mais sublimados, e eles vão compor a consciência, o magnetismo, a lei que rege o próprio átomo. Não é tão difícil, é? E agora sabemos que esse magnetismo também recebe o nome de energia vital. Enquanto os elementos que nós chamamos de subatômico, desde os infracorpúsculos ou desde o princípio inteligente até o núcleo com a energia nêutron, esse universo, culminando com a energia nêutron, chamamos de princípios vitais. É aí que se constitui os princípios vitais, que gera a vida. E na transmutação deles para a formação ou constituição dos átomos e a união deste na formação das moléculas, nós chamamos de fluido vital, o elemento nutridor da vida, já que a vida considerada para a ciência é a partir do reino vegetal. Não consideram nenhum vírus que, às vezes, quando ele nasce, por exemplo, ele está na fronteira do reino mineral e o vegetal. Na realidade, ele já é considerado vida, mas a vida para nós outros é considerada desde a partícula primordial. Desde o fascículo de luz inicial, a vida inicia conforme a ciência espiritual. Então, a luz, na sua expressão mais simples, é viva e sente. Isso é Miramês. E Bezerra de Menezes, tudo que existe só existe na base da luz, ela que constitui tudo. Lembra da leitura inicial? O espírito, que é esse fascículo de luz inicial. Então, o espírito é apenas um fascículo desse amor primordial.
manifestado em forma de luz cósmica, simples e sem ciência, porque ele vai precisar agora gravar na estrutura do éter cósmico, fazendo parte do próprio éter, transformando-se na própria memória nesse éter, porque ele vai gravar experiência, ele vai ser a própria memória. E a partir do momento que eles, princípios inteligentes, que se unem para formar o amor-substância, a matéria elementar, que vai dar origem a tudo quanto existe, ele vai memorizar. E na sequência, ele vai abrir espaços para outros que estão se chegando ocupar o seu lugar, porque quem não promove os que vêm na retaguarda não tem direito de ir para os universos da vanguarda. De acordo com a inteligência desse espírito recém-saído do psiquismo divino, que ele abre espaço e auxilia na formação, porque no psiquismo divino ele já atua sobre um agente, um intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual ele exercita a sua inteligência. Ele nasce e, após nascer, continua fazendo o mesmo, estimulando os que estão lá. É necessário que ele se ligue à matéria de onde saiu para exercitar a sua inteligência. E com isso, vai aprender e estar apto para o processo da memorização. Tanto relembrando, auxiliando-os da retaguarda, para nascer outros tantos, para ser 2 ou mais, para formar o amor-substância, esta matéria elementar, e agora, já numa quantidade considerável, vão participar. Por exemplo, vamos supor que um espírito princípio inteligente, essa unidade base, quando se unem 2 ou mais, forma os bits. E agora, unindo-se 8 bits, vai formar um byte. E vai gravar a letra A da palavra amor, que é a primeira experiência, o primeiro elemento que é constituído com a sua união. Outra equipe, ou eles próprios na evolução, vai formar o M, depois o O, depois o R. Agora, 4 equipes memorizando a palavra amor. Se chegar 3 equipes, as componentes do A, do M, do O, e não chegar a do R, você pode dizer para alguém, eu amo. Faltou a outra equipe. Se chegar a outra, amor. Já mudou o termo. Se faltar alguém, você atropela e esquece da palavra. Por isso, a importância essencial de valorizarmos esses elementos pequeninos. Você sabia disso? Todas as vezes que durante uma palestra, uma fala, dava o aparente branco, às vezes eu disfarçava e perguntava à própria plateia, o que é que eu estava dizendo mesmo? Criando um mecanismo até a moçada chegar. Eu pedia perdão, porque eu estava às vezes malversando os elementos, usando a palavra de forma indevida. Com você nós não vamos trabalhar dentro dessa frequência, levando essas vibrações. Ou outras vezes eu fazia de propósito, perguntando à plateia para ver se elas estavam acompanhando o meu pensamento. Só que ninguém soube até hoje e ninguém saberá quando eu estiver perguntando para relembrar, pegar o fio da meada ou para ver se a plateia está acompanhando. Isso é um segredo nosso. É uma técnica que temos, mas muito amorosa. Está dando para entender? Então, esses pequeninos fazem parte das memórias, agora em nosso universo.
porque nós vamos começar com eles que memorizaram a lei, já aprenderam a se unir para formar o amor. Lei de atração, juntando os elementos, e lei de repulsão no mecanismo da promoção. Desta necessidade da memorização e da valorização desses elementos em nós. Porque se não valorizarmos esses pequeninos, é o que nós chamamos de uma certa idade de Alzheimer. Ou estou indo para a cozinha, chego lá, não sei o que estava indo fazer, ou no quarto, ou ao banheiro, ou etc. Por isso a importância da compreensão de nossa origem, dessa viagem do éter cósmico ao éter físico. Cada elemento da matéria elementar, ou componente dessa substância primordial, o amor, e depois o amor trabalhando na formação das memórias, depois na estruturação do fluido cósmico ou universal, na transmutação desse na matéria mental determinante, e depois na formação da bioenergia, na gestação dos infracorpúsculos e com eles os infrarreinos, depois do neutrino ao quark, aos quarks e com eles os subreinos, depois dos quarks ao nêutron, ao próton, ao elétron e com eles os intra-reinos, elementos intraatômicos, e os elementos que os compõem, que os constituem, subatômicos, ou que compõem os subatômicos, infraatômicos, até remontar à origem. E agora, essa matéria física, átomos físicos, vão se unindo, 4 hidrogênio, porque o núcleo, ou o elemento zero, o neutrônio, somente o núcleo com energia nêutron, estimulado pela lei ou força nuclear fraca, transmuta-se em próton, parte do próton em elétron, forma o átomo, o elétron libera fótons, formam a consciência organizadora do átomo. Então, princípios vitais no nêutron. Próton, elétron, podemos nominar aí para facilitar a didática, fluidos vitais. E os fótons, energia vital, a energia que organiza e mantém a vida. Então, o primeiro gera o átomo de hidrogênio. Os dois, do átomo de hidrogênio, vai nutrir a vida em uma dimensão. E o terceiro elemento organiza e mantém. Porque o próton nutre um elétron, porque ele gera novos elétrons e envia para lá, nutrindo a vida no próprio elétron. E o elétron gera elementos para a formação da lei, que organiza e mantém o átomo. 4 átomos de hidrogênio simples se unem para formar o segundo elemento, já que o hidrogênio simples é o primeiro elemento do sistema periódico. O hélio, o segundo, que é formado de 4 hidrogênios simples. E vai formando, nessa multiplicação, associação e dissociação dos elementos, até chegar no de número 8, o oxigênio. E agora nós vamos unir um oxigênio com 2 hidrogênios e formar a estrutura da água, a molécula da água. E como eu já disse a vocês, uma gotícula de água já tem na sua estrutura 9 trilhões de átomos, de oxigênios e hidrogênios. E essa matéria física vai passando até chegar no último elemento natural, que nós conhecemos como urânio. 92 nêutrons, 92 prótons, 92 elétrons, com seus fótons gerenciando essa superconsciência atômica, e depois os elementos artificiais, que já contam quase, se não mais, até a última vez que eu vi, 117 elementos no total.
E quando chega no ápice, passando pelo reino mineral, de onde eles começaram a surgir e se unir para a formação, vegetal, animal, pré-humano, no ápice do corpo humano, após passar pela estrutura óssea, da periferia ao interior, na medula óssea. O revestimento muscular, o epitelial para proteção, o sistema digestivo, respiratório para canalizar a alimentação, o sudoríparo e de fora para dentro, no sistema inverso, canalizando o energismo. O sistema sanguíneo para levar, o linfático para proteger, como base do sistema imunológico. O endócrino ou endocrínico para gerar ou gestar as leis hormonais. E o sistema nervoso, o suprassumo da governadoria, cuja consciência máxima é a glândula epífise no sistema glandular. Depois, hipófise pituitária, tireoide para tireoide, timo, pâncreas, suprarrenais, gônadas, testículos ou ovários, que vão governar cada setor. Mas quando esse energismo viaja por todos esses sistemas, passando por todas as experiências, chega no ápice do sistema nervoso central e embarca na estrutura máter ou máxima desse sistema, glândula epífise ou pineal, transforma o energismo de físico em psi, a começar pela transmutação de tudo que é físico no primeiro núcleo do psiátomo, núcleo bion, que forma a lei que governa o universo, que nós chamamos de modelo organizador biológico, que é o triplo etérico. Ele sabe criar princípios vitais, transformá-los em fluidos vitais, porque é a lei que organiza e mantém. Então ela canaliza os elementos, elabora e governa. Tudo isso no primeiro núcleo do psiátomo, o bion. E nesse trabalho de criação, manutenção e ao mesmo tempo de promoção da vida, o resultado, o substrato disso, assim como o nêutron transforma em próton, próton em elétron, elétron em fóton, agora todo esse energismo do primeiro núcleo, trabalhando os elementos atômicos do mundo físico, do sistema periódico ou da escala estequiogenética, vai transmutar-se no segundo núcleo, que nós chamamos de perceptum, percepção e memória. Lembra do filme? Agora, nesse universo, vai ter todas as memórias de todas as experiências somadas que o espírito já vivenciou. Viva, um arquivo vivo. Isso já estava anteriormente, só que agora criou-se um núcleo só para isso, no espírito rumo à imortalidade. E nesse núcleo perceptum, que vai gravar a percepção de tudo e as memórias, trabalhando o bion na organização e manutenção da vida, ou na criação, manutenção e promoção da vida, vai surgir o terceiro e o núcleo mais nobre, o intelectum, que vai guardar a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual e, ao mesmo tempo, a consciência. O que essas inteligências sabem fazer. E nós podemos ver a consciência de dois modos. A quantidade de elementos, quantas experiências desde o éter cósmico ao éter físico, e depois da matéria física à matéria psi, quantas experiências formaram essa consciência germinal.
Só que um psiátomo vai se unir para formar as moléculas psi. E elas vão formando células psi, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. E na formação desses corpos, do modelo organizador biológico ao corpo dos instintos, ao corpo emocional, ao dos desejos, ao corpo mental concreto, todo esse universo comporá a alma, a personalidade que estamos animando. Um ser dentro de um outro ser que está gerenciando. Então, o átomo ou as moléculas psi compõem tudo que existe no mundo espiritual que é considerado a partir do modelo organizador biológico no sentido ascensional, na ascensão vertical. A descida do princípio inteligente ao éter físico já é um processo evolutivo. Chegou ao grau máximo de materialização nos átomos. E depois do átomo, ou elemento zero, que é o neutrônio, que é a materialização máxima, já começa a ascensão para o próton, para o elétron, para o fóton, a sequência deles até a formação do psiátomo. Respira fundo, se acalme. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, empresas parceiras e emissoras parceiras, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Abraços de paz e luz. Namastê.